Amém, irmãos? Vamos orar pelo nosso culto. Senhor, nós oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com a tua graça, o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja e me capacitando, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Finalmente chegamos ao livro de Neemias. Então, antes de entrarmos, porque na verdade, Neemias é uma continuação de Esdras. Na Bíblia hebraica, ele formava um livro só. Numa época, também ele foi dividido em primeiro Esdras e segundo Esdras. Agora, na Bíblia cristã, por causa do protagonismo de Neemias e da importância dele como herói, então foi definido e virou uma praxe, livro de Esdras e livro de Neemias, tá? Quando que foi escrito Neemias? Neemias provavelmente, como Esdras, foi escrito pelo próprio Esdras. Aproximadamente no ano 400 antes de Cristo. Na mesma época em que o profeta Malaquias também estava na sua atividade profética. O que nós temos que lembrar? Que Neemias e Esdras foram contemporâneos. Qual que é a cronologia, para vocês entenderem o que nós estamos vivendo? O livro de Esdras começa com o retorno do exílio. Quando que é esse retorno? O decreto acontece em 539, e a viagem de retorno de Zorobabel, Josué e aproximadamente, arredondando, 50 mil judeus, acontece em 538. Esdras só vai se deslocar para Jerusalém em 458. O que nós temos no meio disso? Nós temos os acontecimentos do livro de Esther, que nós estudamos junto. Então, como é que é a cronologia? Você vai de Esdras 1 a Esdras 6, aí você faz o livro de Esther, aí você volta para Esdras, e a história continua até o final de Neemias. Para vocês terem uma ideia, quando Esdras chega em Jerusalém, que ele entrega todo aquele material, aquelas 25 toneladas de prata, 3 toneladas e meia de ouro, o ano ali é 457. Os fatos que vão acontecer aqui em Neemias, o ano é 445, vão se passar 12 anos. Entre a ida de Esdras e a ida de Neemias para Jerusalém. É uma continuidade. Qual é o quadro? Tá? Veja, uma informação importante. A ida de Neemias para Jerusalém marca o início da famosa profecia das 70 semanas de Daniel. O decreto, as cartas que o rei Artaxerxes, filho de Xerxes, marido de Esther, vão escrever para mandar Neemias, elas são a marcação do início da profecia das 70 semanas. Que mais? Esdras, pela própria informação do livro, ele vai exercer 2 mandatos de governador. O primeiro dos mandatos é entre 445 e 433. Nós vamos ver essa informação no próprio livro. E o segundo mandato vai começar em 424. E deve terminar em torno de 410, não se sabe a data. Ficou em aberto. Entendeu? Então ele vai ser governador em Judá por 2 mandatos. O que é interessante? A cidade está devastada. O quadro de Neemias é um quadro de restauração. Por que a cidade está devastada? Veja, a primeira geração voltou, o templo começou a ser edificado,
Ele ficou 16 anos sem ser edificado, mas completou sua obra em 516. Aí o que acontece? Houve muita oposição. Só que Artaxerxes, quando assumiu o poder em 465, ele recebeu uma denúncia vindo da parte da região da Judéia. Uma denúncia de que os judeus estavam querendo se levantar, estavam querendo armar uma revolução. Que denúncia que foi essa? Volta um pouquinho, livro de Esdras, capítulo 4. Esdras 4, versículo 7. Relembrando os irmãos, olhem para mim. Esdras 4 foi pregado como o capítulo da resistência contra os judeus. Lembram? Todo mundo que foi contra os judeus estava nesse capítulo. Só que esse capítulo ele é atemporal. Como o livro foi escrito em 400 a.C., quando Esdras escreveu, essa informação já tinha acontecido 60 anos antes. Só para você se situar. Entendeu? Esdras escolheu todas as informações, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o livro. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler é Esdras 4, versículo 7. Diz assim: E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabel e outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Vamos fazer uma pausa aqui. Que carta é essa? É a carta que denunciava que os judeus estão querendo fazer uma revolução. Então, os governadores ali da região de Samaria, do que eles chamam do Dalém Rio, escreveram essa carta de denúncia. Para quem? Para Artaxerxes. E qual foi o resultado dessa carta? Versículo 23. Versículo 21. Palavras de Artaxerxes. Agora, pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de seres remissos nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, e com violência. Parou a obra. Por isso, pode voltar em Neemias 1, por isso que a cidade vai ser encontrada sem muros e sem portas. Os inimigos de Israel escreveram uma carta, denunciaram com uma mentira. O rei tinha acabado de assumir o poder. Nós temos que lembrar que entre o governo do primeiro-ministro Mardoqueu e o início do governo de Artaxerxes, o pai de Artaxerxes, o rei Xerxes, foi assassinado na cidadela de Suzã. E houveram 3 a 4 anos de distúrbios para Artaxerxes tomar o poder. Ele teve que guerrear com alguns inimigos para poder assumir o poder. Não sabemos o que aconteceu com a rainha Ester, madrasta de Artaxerxes.
Nós não sabemos o que aconteceu com ela. O rei foi morto. E não sabemos o que aconteceu com Mardoqueu. Agora, a história registra que entre o governo de Xerxes, marido de Esther, e Artaxerxes, enteado de Esther, tiveram distúrbios civis pelo governo. Então veja, Artaxerxes entrou no governo, teve que derrotar um monte de gente. Nisso chega uma carta, olha, os judeus estão se rebelando. Qual foi a primeira atitude dele? Olha, para tudo até que eu dê ordem. Normal. Tranquilo. Então esse é o quadro que Neemias vai encontrar. Amém? Então vamos à exposição da carta. Livro de Neemias, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Qual que é a questão? Veja, Neemias provavelmente não nasceu em Jerusalém. O povo já estava exilado há 140 anos, 141 anos daqui. Foi a queda, a destruição do templo. Então Neemias provavelmente nasceu dentro do Império Persa. E ele recebe a visita de um tal de Ananias. Ananias é um nome que quer dizer parente, aparentado. E ele fala, um dos meus irmãos, provavelmente não é um irmão de sangue. A palavra aqui sugere um parente próximo, um conterrâneo. E quando ele recebe essa visita, veja, Neemias sabia que Esdras tinha retornado há 12 anos. Esdras está executando seu ministério em Jerusalém. Só que as notícias não chegavam da forma rápida como é hoje. E aí ele pergunta, como é que está o pessoal que retornou? Como está a cidade? Como que anda a vida em Jerusalém? Essa foi a pergunta de Neemias. E a resposta vai aparecer no versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quais são as notícias? Miséria, destruição, cidade destruída. Compreenda a situação aqui, veja. Hoje muros não importam tanto. Por quê? Porque hoje nós temos força aérea. Hoje nós temos drones. Se alguém quiser, pode levantar um drone lá na pracinha, com uma garrafa de explosivo presa, trazer o drone até aqui em cima e soltar. Isso é muito comum. Aconteceu, inclusive, na guerra da Ucrânia com grande frequência. Só que naquela época os muros representavam segurança. Veja, imagina uma família que morava próximo ao muro da cidade, nós vamos ver que era essa a situação. E o camarada voltou para o cativeiro. Primeiro, ele abriu mão do seu emprego, lembra o contexto de Esdras? Ele abriu mão da prosperidade que ele tinha dentro do Império Persa. Foi para uma cidade com a economia destruída. Desde que o mundo é mundo, precisa de economia para viver. Aí o que acontece? Vamos dizer que o camarada começou a prosperar. Mas a cidade está sem muro. O que o pessoal faz? Entra na cidade, saqueia a casa e leva embora. E tudo que o cara construiu em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos,
é roubado num dia. O que nós temos que entender aqui? Essa notícia chegou para Esdras no ano 20 de Artaxerxes. Isso quer dizer que provavelmente o decreto para parar toda e qualquer obra já ia comemorar em torno de 20 anos. Entendeu? Esdras chega em 457. Esdras está vivendo numa cidade arrasada do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de segurança pública. Nós temos que lembrar que Esdras saiu debaixo do governo persa como governador, como autoridade política. Mesmo assim, como autoridade política, em 12, 13 anos do governo de Esdras sobre Jerusalém, ele não conseguiu reedificar os muros da cidade nem colocar as portas. Percebe o tamanho do trabalho que Esdras, nós temos que juntar as duas histórias. Esdras chegou, botou os casamentos tudo em ordem, restaurou a adoração, restaurou o culto no templo, politicamente organizou todos os divórcios, porém não conseguiu restabelecer a segurança. E o que é pior, Esdras não tinha nem exército. Lembra que eles oraram e jejuaram para ser guardado na viagem? Ele não tinha exército. Então uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Nós temos que entender o contexto da época. Todos os países estavam debaixo do Império Persa, todos os países debaixo do Império. Então uma cidade, para ser relevante, ela tinha que suprir a própria segurança. Então o que acontece? O povo não tem economia, o povo não tem segurança, é um povo destruído. O que Neemias faz? Assim que ele fica sabendo disso, ele entra numa campanha de jejum e oração diante de Deus, buscando a face de Deus. Ele chora. Aquilo ali pesa, aquilo ali fere o seu coração. É um sentimento parecido daquilo que nós oramos hoje na nossa oração, por esse nosso querido país aqui ao lado, devastado, destruído. Entendeu? É de chorar. Esse é o sentimento de Esdras. E aqui vai um ensinamento que se arrasta pela história. Você tem uma terra devastada. Atitudes práticas são importantes? Sim, nós vamos ver no livro de Esdras. Mas tudo começa com jejum e oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o seu coração. Entendeu? Essa é a frase que nós aprendemos na Bíblia. Toda restauração, seja de uma cidade, seja de um país, seja de uma pessoa, ela começa com jejum e oração. Quando nós somos salvos, a nossa vida está devastada, a nossa vida está destruída pelo inimigo de nossas almas, pelos nossos erros, pela nossa natureza pecaminosa. E quando eu tenho um encontro genuíno com o Senhor, eu inicio um processo de restauração. Vários dos princípios que nós vamos ver no livro de Neemias servem para a sua vida pessoal hoje. E dá para trazer um paralelo e aplicá-los de maneira espiritual. Porém, Neemias começa a restauração com jejum e com oração. Você tem áreas a serem restauradas? Jejum e oração. Amém? Vamos avançar, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, o teu servo. Até aqui, veja que interessante. Primeira coisa, ele está clamando ao Deus das alianças. Entendeu? Ele está fazendo um clamor ao Deus soberano. Aqui ele está fazendo uma oração em cima de Deuteronômio 28, lei de Moisés. Ele está clamando a Deus, as promessas, veja, Deuteronômio 28, versículo 1 a 14, são bênçãos, 1 ao 15. Do 16 em diante são maldições. E esse capítulo foi proferido diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim, cada um representando um lado. E ali foi feita uma proposta para o povo. E o povo ratificou novamente a lei. E Deus falou, fechado. Então a oração é baseada na palavra. Isso é teologia de oração. Então quando você for orar, a tua fé tem que estar baseada, veja, na verdade. Você só pode ter fé em duas coisas. Uma é no poder do grande Deus. E a outra é nas palavras que o grande Deus escreveu. Qualquer coisa fora disso é misticismo, é por sua conta e risco. Eu já vi gente falar, não, mas eu tenho fé que Deus... E você vê que a fé dela está baseada nela. O que ela tem não é fé, é teimosia, ela quer aquilo de qualquer jeito. Então assim, foi começar a orar, por isso que eu oriento, você vai orar por um assunto. Procura na palavra textos sobre aquele assunto. Leia textos sobre aquele assunto. Quando você for orar, você pode orar, Senhor, olha, o Senhor é o Deus da provisão. A tua palavra nos ensina que tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, eu sei que não é difícil para o Senhor prover o recurso para que eu consiga fazer tal pagamento. Senhor, inclina os teus ouvidos. Eu clamo a ti. Senhor, eu estou jejuando porque, olha, eu não tenho recurso. Então estou me humilhando diante da tua poderosa mão. Isso é teologia da oração. Está aqui refletido em Esdras, em Neemias. Então Neemias mostrava que ele era um homem letrado na lei. E a oração que ele faz, você quer conhecer a teologia de uma pessoa, bota ela para orar. Você quer conhecer a teologia de uma igreja, bota para orar. Eu não vou citar nomes, mas você lembra aquela oração que nós vimos naquele lugar que nós fomos numa casa junto? Lembra? Eu decreto, eu determino, eu não sei o quê. Lembra disso? Lembra que eu te cutuquei e falei, ó, percebe como eles oram? Você viu? Por quê? Eram queridos irmãos, mas existem queridos irmãos que são queridos, mas estão enganados. Então eu determino, eu não aceito. É a teologia da igreja. Uma teologia errada? É. Mas que muita gente por aí pratica isso. Entendeu? Então assim, sempre vá para a palavra. Continuando. Versículo 8. Continua a oração. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu,
De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Até aqui. Veja, é bem simples. Toma um gole de água. Isso aqui é Deuteronômio 28 puro. Desobedeceu, exílio. Obedeceu, trago de volta. Simples assim. Mas ele está fazendo uma oração invocando a palavra. É o que eu acabei de ensinar para vocês. Entendeu? Vou dar outro exemplo de oração. Senhor, esse irmão está procurando um emprego. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós sabemos que para ti nada é difícil. Então, Senhor, da mesma maneira que o Senhor exerceu o poder, fazendo algo grandioso, como abrir o Mar Vermelho, o Senhor pode inclinar os ouvidos à nossa oração e abrir uma porta de emprego para o irmão? O que eu estou invocando? O poder de Deus. Aonde eu estou pondo a minha confiança? No poder de Deus. Baseado em quê? Na verdade da palavra escrita. Isso é teologia da oração. Simples assim, bem básico. É o que Neemias está aplicando aqui. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 10. Olha o que ele está falando. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Olha que interessante, ele está lembrando a aliança. O que acontece? Existe no Antigo Testamento, presta atenção, esse conceito teológico, uma coisa chamada tensão entre as alianças. Eu tenho do lado uma aliança mais antiga, a aliança abraâmica, com Abraão. Nessa aliança com Abraão, Israel foi eleito o povo de Deus. Nessa aliança com Abraão, Deus prometeu proteger, Deus prometeu guardar, Deus prometeu terra, Deus prometeu descendência, Deus prometeu um povo numeroso. Aí eu tenho uma outra aliança, a aliança mosaica. Deuteronômio 28, Deus prometeu o quê? Olha, se vocês obedecerem, bênção. Se vocês desobedecerem, exílio. Então o que acontece? Neemias começa orando em cima da aliança mosaica. E nessa passagem do 10, ele está falando da aliança abraâmica. Lembra, eles são teu povo. Vou dar um exemplo, uma oração prática. Senhor, a tua palavra nos ensina que o servo teu não mendigará o pão. Essa mesma palavra nos ensina que tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graça, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome pelo alimento básico na nossa mesa. Não permita que haja essa necessidade no nosso meio, que nós tenhamos o que comer. Confiamos nas tuas promessas. Entendeu? Oração bíblica. Baseada em quê? Você é povo de Deus. Essa verdade está no Novo Testamento. Embora você possa invocar o Antigo também, não há problema. Você só tem que respeitar certos padrões, como eu fiz aqui de maneira simples. Mas percebe o que Neemias está fazendo? Essa tensão, essas alianças, permite o que? Senhor, lembra. Para vocês terem uma ideia, a aliança com Abraão é tão importante que eu e você fomos salvos, em parte, por causa da aliança com Abraão. Essa aliança tem 4.000 anos. 4.000? 4.000, 2.150 a.C. a 4.100 anos. Entendeu? E olha que interessante, o povo de Israel está lá em Jerusalém hoje por causa dessa aliança também. E por causa de outras promessas no Antigo Testamento. Entenderam como funciona? Então Neemias aqui está fazendo uma oração bíblica. E aí, para encerrar o capítulo, versículo 11... Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Até aqui. Vamos devagar aqui, veja.
O livro de Provérbios foi escrito em torno do ano 900. Provérbios nos ensina o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, Neemias conhece a aliança abraâmica, conhece a lei de Moisés e conhece a literatura poética judaica. Interessante, né? E aí ele está falando, olha, nós queremos temer o seu nome. Queremos fazer. E aí o que acontece? Aí ele faz um apelo pessoal, olha que interessante. Daniel já havia sido escrito. E Daniel ensina, com outras palavras, que o coração do rei está na mão de Deus. E aí ele ora intercedendo por um favor em relação ao rei Artaxerxes. Que ele fala dizendo que ele é o copeiro. Aí você vai falar, um copeiro, lavador de prato, enxugador de copo, varredor de cozinha. Gente, copeiro se equivalia a quase um ministro. Copeiro cuidava de todo o bem-estar residencial do rei. Todos os alimentos, todas as bebidas, tudo aquilo que passava perto do rei, passava pela mão do copeiro. Tudo o copeiro supervisionava, escolhia toda a equipe de cozinha, toda a equipe de camareiro, tudo aquilo, e ainda comia toda a comida e bebia todo o vinho antes. Copeiro era o cara de maior confiança do rei. Porque se os caras comprassem o copeiro, o rei era um homem morto. Percebe? Então nós temos aqui o quê? Mais um homem ao lado do governo. No próximo capítulo nós vamos ver que Neemias era muito conhecido de Artaxerxes. E era alguém com quem Artaxerxes e a rainha se preocupavam. Provavelmente de uma maneira extraoficial, de uma maneira informal, pelo diálogo que nós vamos ver no próximo capítulo, Neemias até falava de coisas sérias com o rei. Pode ser até que ele dava alguns conselhos, que eram discutidos alguns assuntos. Porque o copeiro era extremamente íntimo. Extremamente íntimo. O copeiro sabia até como saía a roupa íntima do rei, depois do banho. Entendeu? Você não entrega esse papel a qualquer um. Os teólogos acham que a influência da madrasta Esther e a influência do primeiro-ministro Mardoqueu fizeram com que Neemias, como judeu, tivesse sido escolhido. Lógico, nós sabemos que foi a soberania de Deus. Mas, novamente, nós temos um Deus que levou o povo para o exílio. Mas tem um homem de Deus ao lado do governante. Livro de Daniel foi assim. Livro de Esdras foi assim. Livro de Esther é assim. Livro de Neemias é assim. O Deus que controla governos, o Deus que é soberano e controla todas as coisas. Amém? Vamos a algumas aplicações aqui. Vejam. Neemias mostrou que ele não era um cara egoísta. Por quê? Alto funcionário de governo ganha bem? Muito bem, porque veja, o que é a pressão corruptiva? Quando o salário é baixo, é mais fácil comprar o cara. Para o cara não ser comprado, o que você faz? Paga um ótimo salário. Por que eu digo que Neemias mostra que ele era um cara que não era egoísta? Assim que Neemias ouviu o relato de Jerusalém, se é nos dias de hoje, provavelmente ele ia responder assim, ele fala, vamos orar sobre isso.
Vou até mandar uma ofertinha. E voltava a cuidar do seu emprego, da sua vida, do seu umbigo. E não ia se incomodar com nada. Vou eu lá me incomodar com o povo de Deus? Vou eu lá me incomodar com Jerusalém? Vou eu lá me incomodar com igreja? Eu não, eu vou para uma igreja que tenha 3.000 membros, que eu entro lá, dou minha oferta, ouço uma palavra, dou um amém, vou embora e ninguém me conhece, ninguém me incomoda. Esse negócio de se incomodar com as coisas de Deus, não, eu tenho o meu projeto. Eu sou um alto funcionário do governo. Você acha que eu vou perder tempo para visitar aquele meu parente doente? Falar de Jesus para ele? Orar pela cura dele? Dizer para ele que Deus é poderoso para curar? Eu não, acabei de comprar um carro. Eu vou pegar minha esposa, vou passear e vou num restaurante. Tem churrasco lá na casa do meu tio, domingo à tarde. Eu perder tempo com esse negócio de igreja, de povo de Deus, você tá louco. Eu venho para a igreja porque eu quero prosperar. Eu venho para a igreja porque Deus é dono do ouro e da prata. Eu quero ter bem-estar, eu não quero ficar doente, eu não quero meus filhos maus, eu quero realizar o meu projeto de vida. Uma vez eu ouvi um pregador falando o seguinte: Deus tem um plano para você. Eu falei, nossa, eu também tenho um plano para mim. Fechou. Esse mesmo pregador falou, Deus te ama, você é especial para Deus. Eu falei, fechou, eu me amo demais. E esse é o meu cristianismo. Voltado para o meu interesse, para a minha casa, para o meu filho. Neemias podia fazer isso. Só que ele nos dá uma lição de como se serve a Deus. Porque Neemias sabia, a Bíblia mostrava que tinha que acontecer uma restauração de Jerusalém. O povo de Deus tinha que ser restaurado, o povo de Deus tinha que ser edificado. O Novo Testamento ensina a mesma coisa para nós. Que nós somos salvos para toda boa obra. Aonde? Na igreja do Senhor, no ministério que Cristo nos deu, que é um ministério pessoal e um ministério que é intransferível. Eu não posso exercer o ministério no seu ministério cristão. Não estou falando dos oficiais da igreja. Estou falando do ministério cristão. Pastor, que trem que é esse de ministério cristão? Nossa, falei que nem o pastor Vinícius, lá da Presbiteriana de Pretópolis. É mineiro, fala trem. Gente, Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os. Marcos 13, isso, não, 16. Marcos 16. Entendeu? E os enfermos serão curados, falarão novas línguas, tal. Esse é o ministério cristão. Simples assim. Ele é para mim, é para você, para todo mundo. Então Neemias é um exemplo de quais têm que ser as minhas prioridades. Nós vamos ver mais à frente o que ele vai fazer. Entendeu? O que mais que eu vejo aqui? Veja, vida de oração e dependência de Deus. Tá? Pensar no bem-estar e na segurança dos irmãos. Sabe, irmão, tem hora que a gente tem que ser sensível, às vezes você tem que olhar. Por exemplo, eu já vi irmão que ele ia com a mesma blusa o tempo todo, em dias de frio, para a igreja. Não precisa ser nenhum gênio da bola, né? Para entender que o irmão só tem aquele... Família grande, 4 filhos. O irmão, emprego simples. Até que um outro irmão foi lá e deu uma bela blusa para ele. Tem que ver a alegria. Eu não tinha sapato social para ir para a igreja. Na igreja que eu frequentei aqui no começo de Curitiba, eu e o irmão Doni éramos porteiros da igreja. Então a gente tinha que botar a roupa social. Eu não tinha sapato social para pôr. Quando chegou o sapato social, foi uma festa. Aí eu lembro que eu ganhei
um belo do sapato, coisa mais linda, mas de repente me aparece um cara descalço. E aí eu botei o sapato para experimentar, adivinha qual que serviu nele? Aquele que eu mais gostava. Normal, mas você entendeu? Sensibilidade. Será que aquele irmão tem comida? Será que aquele irmão tem roupa? Por isso que eu sou contra bazar de igreja. Para mim, a igreja tem que dar a roupa. Entendeu? Limpar, tirar todas as tranqueiras, tralhada e dar a roupa. É uma visão minha. Quem faz bazar envolve valor, cada um dará conta de si a Deus. Amém? Que mais que eu vi? Veja. Muros falam de proteção espiritual para o crente. Nós vamos voltar a falar nesses assuntos, mas eu separei algumas coisas. Santidade, constância, obediência, intercessão e, principalmente, a maior proteção, meu modo de ver para os dias de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que nós possamos realmente estar atentos nos exemplos que nós vamos ver. Existem coisas a serem restauradas na nossa vida. Vida cristã é dinâmica. Até o dia que o Senhor nos chamar, ou formos arrebatados, nós vamos viver uma constante transformação, prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?